Não consigo falar o que me incomoda pro meu namorado, pois ele diz que eu estou cobrando. Foi essa pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas no meu perfil no Instagram. E se você não me segue lá, aproveita para poder seguir, @AnaDrummond_. Como que eu posso pedir as coisas pro meu parceiro, fazer alguns pedidos, algumas mudanças, para que ele mude sem parecer que eu estou fazendo algo num tom de cobrança ou num tom de crítica. E é claro que todo relacionamento precisa sim passar por mudanças. É claro que em alguns momentos vai ser exigida uma mudança tanto do homem quanto da mulher. Para quê? Para que o relacionamento tenha conexão, tenha harmonia, tenha acordos. No relacionamento precisa sim existir acordos e isso começa no namoro. É preciso fazer esses acordos no namoro. Mas talvez você esteja agora no casamento também precisando fazer alguns acordos com o seu marido, ter algumas conversas difíceis e delicadas, mas tem sentido essa certa resistência dele, porque parece que você está cobrando, que você está impondo, criticando e ele não recebe isso bem. Ele se sente cobrado, ele se sente sobrecarregado com aquilo que você tem falado, a forma como você tem pedido. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas formas, algumas palavras que você pode usar, algumas atitudes que você precisa ter para não parecer que você está fazendo cobranças, porque afinal de contas, ninguém gosta de ser cobrado. Todo mundo detesta receber cobranças, todo mundo detesta receber críticas, ainda mais críticas que não são construtivas. Mas muitas vezes no casamento, no namoro, no relacionamento, a gente pensa que aquilo que o outro está falando para nós é como se fosse uma tentativa de manipulação, de nos mudar, que aquela pessoa não nos ama, não nos aceita e por isso ela quer nos mudar. Nós nos sentimos algumas vezes rejeitadas com esses pedidos. Por isso tem a forma certa de você comunicar. E eu diria que é a forma mais assertiva e mais madura. Se você está gostando desse vídeo, já aproveita, aperta o seu botãozinho aqui no like. Não se esqueça também de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Então, como pedir algo para o parceiro sem parecer cobrança? O primeiro pedido que você deve fazer, a primeira forma que você deve usar, é trocar a comunicação infantil pela comunicação madura. A comunicação infantil é aquela comunicação birrenta que exige, que critica, que impõe, que pede, que esperneia para que o outro faça algo. A comunicação madura, por outro lado, é uma comunicação racional, é uma comunicação clara, sem ruídos, é objetiva, direto ao ponto. Querido, quero que você mude essa e essa atitude. Por quê? Porque nós temos esse princípio e valor aqui no nosso casamento, no nosso relacionamento, ou nós que estamos namorando, nós queremos construir já os nossos princípios e valores que vão nortear e que vão guiar o nosso relacionamento. Então, por exemplo, se ele está muito próximo de algumas mulheres, de conversinha, contatinho, beijinho, abracinho, e você não gosta daquilo, você quer que isso seja mudado, é claro que isso precisa ser mudado, né? Limites precisam ser impostos para que haja respeito, mas não pense que é com imposição. Você está mandando, exigindo e o outro precisa abaixar a orelhinha e seguir aquilo que você está exigindo, que você está impondo e mandando. Na comunicação infantil acontece assim, você já percebeu crianças brincando? Ah não, você vai ser a ovelhinha negra aqui, você vai ser o bandeirinha branca, você vai ser o cordeirinho, você vai ser isso. A criança conversa impondo, né? E eu vou ser tal coisa. E a comunicação madura não é assim. A comunicação madura, e isso inclui o nosso segundo objetivo aqui, para não parecer cobrança, que é um tom de conjunto. Eu me incluo na equação. Eu não só peço para o outro mudar, eu quero que você afaste dessa pessoa, eu quero que você pare de conversar com a fulana. Tá exigindo, eu quero. É uma comunicação infantil, eu quero, a minha vontade seja atendida. Eu estou mandando. Mas na comunicação madura nós precisamos guardar o nosso casamento, o nosso namoro, o nosso relacionamento. Por isso, assim como eu peço para você se afastar dessa pessoa, assim como eu peço para que você restrinja um pouco esse contato que você tem feito, eu mesma me incluo na equação e vou tomar também o mesmo cuidado. Ao invés de você pedir para o outro mudar, mude isso, porque isso não me agrada, nós vamos mudar isso. Porque da mesma forma que isso não te agrada, eu sei que tem coisas em mim que não te agrada. E muitas vezes no relacionamento a gente quer exigir e cobrar que o outro mude algo, mas quando é conosco, nós não estamos abertas e receptivas a mudar algo. Nós achamos que nós já estamos prontas, que nós já estamos perfeitas. E ele não, ele precisa mudar, ele precisa ser cobrado.
Eu preciso me impor com ele. E essa é uma comunicação infantilizada que realmente gera um tom de cobrança, de manipulação, de resistência. E como eu falei pra você, ninguém gosta de ser mandado. Ninguém gosta de ser cobrado. Por isso que é importante você se incluir na equação. Nós precisamos mudar. Nós precisamos colocar certos limites no nosso relacionamento, porque isso vai fazer bem para nós. Isso é uma comunicação madura. Assim como quando um empresário, um grande CEO ou uma grande CEO vai fazer reunião com seus funcionários, ele se inclui no pacote. Nós, como equipe, precisamos fazer alguma coisa para levantar essa empresa. Nós, como equipe, precisamos fazer um atendimento mais humanizado, mais personalizado. Isso envolve o quê? Um senso de conjunto, de comunidade. Mas quando eu falo, você precisa fazer isso, você precisa mudar aquilo, eu estou trazendo um tom de cobrança, de imposição, de acusação e principalmente de superioridade, um ar de arrogância. Então, por isso que ele recebe esse pedido, como um tom de cobrança, e ao invés de ele aceitar, de ele acatar, ele se retrai. A terceira atitude é trocar o eu não gosto por eu gosto. Muitas vezes nós usamos uma comunicação muito negativa. Eu não gosto disso em você. Eu não gosto que você faça isso. Eu não gosto, é mas, é porém. São aquelas comunicações, aquelas palavras que a gente escolhe usar muito negativa, que faz com que o outro receba de forma negativa. Então é preciso passar a usar palavras mais positivas. Eu gosto quando você faz assim. Eu gosto quando você fala assim. Eu gosto que a gente construa o nosso relacionamento e forme a nossa família dessa forma. Muitas mulheres, ao invés de pedirem para um homem mudar alguma coisa, evidenciando algo positivo, elas vão para o lado negativo. Ao invés de, elas querem mais abraço, por exemplo, querem mais palavras de afirmação, querem mais companhia, querem mais presença. Ao invés de elogiar e validar quando ele faz isso, eu gosto da sua presença, eu gosto quando a gente passa tempo juntos, eu gosto quando você faz assim comigo, quando você fala assim comigo. Não, ela vai evidenciar aquilo que é negativo, a falta. Eu não gosto quando você fala assim comigo, ou eu não gosto quando você não passa tempo comigo, e vai evidenciando e começando como se fosse uma reclamação. E foi como nós falamos. A comunicação, para ela não parecer cobrança, pesada, exaustiva, ela precisa ser madura, precisa ser limpa, precisa ser racional. Mas a primeira construção que precisa acontecer é aqui dentro de você, organizando seus pensamentos, organizando as suas emoções. Porque a criança eufórica, a comunicação infantil é cheia de euforia. É cheio de eu, o meu prazer, o meu querer, a minha vontade, quero ser atendida. E é aquele turbilhão de emoções, de pensamentos, de sentimentos que transmite a mesma coisa para o outro. E ao invés do outro se abrir para você, ele se esconde, ele se retrai. Então o terceiro passo seria esse, seria você trocar essas palavras negativas. Ao invés de pontuar só o que de ruim que ele faz, ou aquilo que ele tem deixado de fazer, pontue aquilo que você gosta que ele faça. Se eu quero que ele seja mais carinhoso, eu não vou ficar cobrando, ai, você não é carinhoso comigo, ai, você não me abraça, ai, você não me beija. É quando ele estiver com você e te der um abraço, eu gosto quando você me abraça. Eu gosto da sua presença, eu gosto quando você está comigo, ou seja, o positivo tem muita força, como também o negativo. E aquilo que você mais usa é aquilo que você mais vai alimentar o seu relacionamento. Você tem alimentado o seu namorado, o seu marido, com mais palavras afirmativas, positivas, sim, eu gosto, eu quero, eu amo, ou não. Aquilo que é negativo, eu não gosto, isso não é bom pra mim, você sempre faz isso, é sempre desse jeito. Aquele tom de cobrança, aquele tom negativo, aquele tom que pesa realmente a relação. A próxima atitude que você precisa ter para não parecer um tom de cobrança é levar o outro a se colocar no seu lugar. E se fosse você no meu lugar, você gostaria que isso fosse feito? Quantas vezes nós pedimos para que o outro mude algo, mas a gente não leva ele a se imaginar na nossa própria pele? Então leve o outro a se colocar no seu lugar como se fosse um espelho. Deixa ele sentir o que você está sentindo, não verbalizando. Ai, eu fiquei triste, ai, eu fiquei chateada, ai, você me magoou, você me feriu. Não. E se fosse eu fazendo isso com você, como você se sentiria? Você gostaria que eu fizesse isso com você? Vamos supor que ele tenha amiguinhas virtuais. Se fosse eu no seu lugar, se eu tivesse amiguinhos virtuais, você gostaria de saber que eu estou conversando com outros homens? Assim como eu estou sabendo, estou vendo que você está conversando com outras mulheres? Ou seja, ele vai se colocar no seu lugar e vai perceber o quanto isso é prejudicial
Não só a você, mas também a ele. Porque você vai levar ele a pensar e refletir sobre as atitudes dele, sobre as ações dele. O problema, e a gente entra aqui no nosso último ponto, é não ser clara, é não ser objetiva. A gente pede pro outro mudar, mas a gente não fala o porquê. A gente não dá explicações. Não é ficar dando explicações de justificativa, não. É ensinar a nossa forma de explicar, exemplificar para que faça sentido na cabeça do outro. É como se a gente estivesse conversando com uma criança. E muitas vezes para conversar com uma criança precisa ser simples e claro, não estou falando de ser infantil. É de conversar de forma simples, clara e descomplicada. Eu vou formular uma resposta, eu vou elaborar uma pergunta, uma justificativa, um pedido que seja claro para quem está ouvindo e explicativo. Eu não quero que você faça isso e ponto, morreu. Eu só não quero que você faça. Não, por que eu não quero que você faça isso? Muitas vezes nós exigimos sem saber o porquê nós estamos exigindo e por isso nada muda. Porque nós estamos apenas exigindo, sem pensar o porquê que nós estamos exigindo aquilo. Qual vai ser o benefício por trás daquilo? Porque se o outro não perceber que realmente tem benefícios, que realmente precisa ser mudado porque aquilo não agrada a Deus, porque aquilo não agrada a você, como mulher, como namorada, como esposa, porque isso não faz bem para ele, qual vai ser o motivo dele mudar e fazer aquilo que você está pedindo? Você percebe que a forma como você se comunica diz mais sobre você do que sobre o outro? Por isso a importância de ter uma comunicação clara, uma comunicação racional, uma comunicação objetiva que faça sentido primeiro para você. Como que você quer que faça sentido para o outro se nem para você está fazendo sentido? Está fazendo sentido só na sua cabeça, né? Mas por quê? Precisa ser algo explicativo, precisa ser algo claro, precisa ser algo objetivo, que se preocupa com nós e não apenas com eu, porque eu quero que você faça assim, porque eu não gosto que você faça dessa forma. Por isso que é preciso introduzir essa comunicação mais empática. Eu também me colocar no lugar do outro ao falar. Eu gostaria que ele falasse assim comigo. Eu gostaria que ele usasse essas palavras comigo. Então por que eu estou usando com ele? Por que eu estou falando com ele dessa forma? Por que eu estou ferindo na hora de falar? Por que eu estou machucando, impondo, cobrando? É assim que eu gostaria que ele falasse comigo? É claro que não. Por isso que a comunicação, para não parecer cobrança e para ser realmente objetiva, que tenha propósito, que tenha intenção, que tenha mudança, ela precisa ser clara, precisa ser objetiva, madura, racional, precisa incluir o nós, precisa ser mais positiva e menos negativa. Se eu quero mais atitudes positivas dele, preciso evidenciar e reforçar aquilo que é positivo. Se eu não quero negativo, eu não vou ficar evidenciando isso. Porque aquilo que eu mais foco é o que mais vai crescer, é o que mais vai expandir. Então, se eu quero mais coisas positivas, é isso que eu vou evidenciar. Além disso, vou levar ele também a se colocar em meu lugar, a perceber como eu me sinto. E quando for com ele também, eu vou me colocar no lugar dele, imaginando como ele se sente. Fez sentido para você? Dentro do meu projeto Escola para Esposas é onde você vai ter muito mais conteúdo sobre esse, voltado para comunicação, para conexão, para se tornar uma esposa mais sábia, ser admirada também pelo seu parceiro, construindo um relacionamento com propósito, harmônico, que seja uma convivência cada vez mais agradável. Clique no link aqui abaixo, faça sua matrícula e estude por 2 anos. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo, até lá!